Olá pessoal, tudo bem? Estamos hoje aqui para continuar nossa conversa sobre farmacologia dos epitélios. Hoje vou usar imagens que foram retiradas desses livros que eu estou trazendo aqui para vocês. Inicialmente do livro do Goodman, que é clássico, né, para farmacologia. E também hoje eu trago um livro diferente, muito interessante também, que é a Farmacologia Essencial, da Alessandra Linardi e colaboradores, que tem imagens muito interessantes, tem uma didática muito boa, né, para poder descrever o conteúdo. Enfim, hoje eu também vou usar uma imagem dele, depois eu vou colocar na descrição aqui o link para quem quiser adquiri-lo, ok? Muito bem, vamos agora à aulinha. No vídeo da semana passada, nós conversamos um pouco sobre os epitélios, né? Na histologia mais especificamente, eu comentei com vocês sobre o epitélio glandular cilíndrico simples que tem no estômago, né? Falamos sobre os tipos de células que tem ali, as suas funções e como atuavam os inibidores de bomba de prótons, como atuam. Comentamos que a sua ação necessita de uma ativação prévia, uma vez que eles são profármacos, né, com essa letra que eu não sei como que eu passei no psicotécnico, mas tudo bem. Esse medicamento entra, então, ele vai ser absorvido lá no intestino, né, a circulação vai para o fígado e aqui ele é metabolizado e a partir daí o seu princípio ativo, né, a sulfonamida tetracíclica, vai ser, então, distribuída passando do coração, do fígado para o coração e dali para o restante do corpo. Dali então, pelos vasos da mucosa do estômago, olha só essa representação que eu coloquei aqui para você, te expliquei isso na época, por aqui ele chega e aí vai atuar justamente na célula oxíntica, inibindo a secreção de H+, tá? Foi isso que a gente viu. Nós vimos também que na embriologia, esse epitélio do intestino, né, tanto do intestino delgado quanto do intestino grosso e também do estômago, né, têm origem endodérmica, não só do intestino, mas também da boca, do esôfago, ok? Onde apresentam um epitélio estraticado pavimentoso, né, e o final do canal anal também tem esse tipo de epitélio, mas no estômago, no intestino, o epitélio é simples cilíndrico. Todos esses casos, a origem embrionária é a partir desse tecido destacado em amarelinho aqui, que é a endoderme. No vídeo dessa semana de embriologia, eu expliquei isso aqui um pouquinho mais de detalhe, vale a pena, é interessante você ver. E esse epitélio simples cilíndrico é justamente o que está representado aqui, que outrora já foi visto no nosso primeiro encontro de histologia. Só para destacar para você, esse epitélio é formado por células, olha só, cilíndricas, quer dizer, elas são, o próprio nome já diz, cilíndrica mesmo, parece um retângulo em pé, né? O núcleo delas é ovalado, é isso que está aqui, é o núcleo, ok? Então essa célula é denominada, o nome delas, aqui tem uma do ladinho da outra, o que caracteriza um epitélio é que elas são justapostas, né? É o termo que se usa. Então, essas células são denominadas enterócitos, células do intestino, tá? Enterócitos. Tá aqui. Enterócito 2. Ok? Nós temos uma região que está voltada para o tecido conjuntivo, essa parte destacada aqui, o tecido conjuntivo. Esse tecido conjuntivo tem outras características histológicas que em outro momento a gente comenta, né? Mas uma delas, eu já te adianto, é que as células não ficam agarradinhas umas às outras assim, elas ficam separadas por algo que existe entre elas, chamadas de matriz extracelular, tá? Então, nessa matriz extracelular existem vasos sanguíneos no tecido conjuntivo, passando por aqui, ó. Muito bem. Então, quando ocorre a absorção de determinado alimento, vou colocar o alimento aqui,
ele vai passar por dentro do enterócito, atravessar o citoplasma e vai para os vasos sanguíneos desse tecido conjuntivo. Dali, esse alimento vai então se deslocar. A gente está falando que ele está no intestino, ó. Ele vai se deslocar do intestino via corrente sanguínea para o fígado, do fígado para o coração. É feito assim desde o embrião, tá? Desde o feto. A gente pode ter um vídeo posteriormente abordando só essa circulação, as alterações entre a circulação que acontecem, as alterações que acontecem antes do nascimento e depois do nascimento relacionadas com o sistema circulatório. É muito interessante. E então esse sangue que sai do coração, ele vai então se espalhar para o corpo todo. Dentre esses locais, o estômago, né, que foi que nós vimos anteriormente. Muito bem. Os enterócitos contêm na sua região apical, ou seja, essa parte que está voltada para a luz do estômago, não, perdão, do intestino, que é por onde o alimento vai passar, né? Essa região voltada aqui, ele tem estruturas que estão aqui destacadas num aumento um pouquinho maior e que são denominadas microvilosidades. Função que essa estrutura apresenta da membrana plasmática, né, é aumentar a área da membrana. E com isso, a célula executa a sua função mais eficientemente, relacionada com a membrana, né, a função relacionada com a membrana, mais eficientemente. Então, se for uma célula voltada para absorver moléculas, ela vai aumentar a área de absorção. Se for uma célula voltada para poder secretar moléculas, vai aumentar a área de secreção. Se fizer as duas, vai aumentar a área das duas funções, né? E aí o que acontece? Essas microvilosidades aumentam a área e é a partir delas que o alimento ou o medicamento que seja vai entrar no enterócito, tá? Nessas microvilosidades. Quando se faz um estudo com um microscópio diferente, esse é o microscópio de luz, com um microscópio eletrônico, que tem um poder de resolução muito maior do que o microscópio óptico, né? Esse anteriormente aqui coloridinho era o óptico, e agora esse que está preto e branco, que é o eletrônico de transmissão, tá? Esse microscópio permite a gente ver detalhes de dentro da célula. Então, um enterócito, estou delimitando a membrana plasmática dele aqui, ó. Olha só. Passaria por aqui, por exemplo. Deixa eu ver aqui. Joia. E aqui as microvelocidades, olha lá, ó. São essas curvinhas aqui, tá bom? Então tem muitas outras estruturas aqui dentro para a gente destacar, para a gente comentar. A gente pode ter um vídeo só sobre isso. Isso que eu estou destacando de verde aqui é tudo mitocôndria. Você já ouviu falar, ó. Você já viu uma mitocôndria? Uma não, várias, ó. Tudo são mitocôndrias, tá? Aqui outra, aqui outra. Então todas aquelas organelas que a gente aprende, elas que estão nos livrinhos lá, elas não são inventadas, elas existem e aqui nós estamos vendo-as de verdade, tá? Aqui um núcleo bem grande, nucleolo destacado, mais mitocôndria aqui embaixo. A gente pode fazer um vídeo só sobre isso, ok? Enfim, o fato é que aquele alimento que a gente comentou, então, passaria nesse trajeto aqui, ó, na luz, entra pelas microvelocidades, atravessa a célula, né? E passa pela membrana plasmática para o tecido conjuntivo que está embaixo. E esse alimento, então, olha aqui, ó, vai ser absorvido pelos vasos sanguíneos, ó, tá destacado aqui. Como o vaso sanguíneo é oco, né? Olha lá, por isso que fica branco aqui, né? Bom, se fizer um corte apenas nessa região das microvelocidades e observá-lo ao microscópio, ó, por exemplo, cortou aqui assim, ó, cortou aqui. Esse corte que eu acabei de fazer, que a gente está vendo aqui, está mostrando as microvelocidades assim, né? Se fizer um corte e virar de frente, a gente observa as microvelocidades sob outra perspectiva. Olha lá o que eu estou destacando aqui em amarelinho, é a membrana plasmática, ó. São essas voltinhas aqui, ó.
Cada bola dessa, cada círculo desse é uma voltinha dessa, ó. Uma voltinha, cortou, visto de frente, é esse círculo, tá? E aí, dentro de cada círculo desse, olha que bacana, existem proteínas que vêm lá do citoplasma. Aqui está cheio de proteínas, algumas se projetam para o interior dessas microvelocidades, que são justamente essas bolinhas aqui, ó, que tem dentro de cada um dessas microvelocidades, tá? São filamentos de actina. Actina, ok? São proteínas. A gente tem um vídeo aqui no canal que bombou já, tem muitas visualizações, falando sobre citoesqueleto, que é o esqueleto da célula. Um dos componentes são essas proteínas aí, tá? Então, a estrutura das microvelocidades é feita a partir dessas proteínas chamadas de actina, que se organizam formando filamentos. Muito bem, e daí? E cadê a farmaco, professor? A farmaco de hoje está justamente na membrana plasmática dessas microvelocidades. Olha elas aqui, ó. Olha aqui, a membrana plasmática das microvelocidades. Então aqui a gente tem, por exemplo, ó, uma microvelocidade, que outra. Isso aqui seria, por exemplo, um enterócito, ó. Olha o núcleo dele. Então aqui outra microvelocidade, ó. E o núcleo aqui, tá? Então esse cara é um enterócito, tem outro aqui do ladinho, por aí vai. O que acontece é que esse enterócito absorve muitos nutrientes, né? Dentre eles o colesterol, que está representado aqui, ó, essa bolinha aqui é o colesterol. O colesterol é proveniente de vários locais. Um deles é da dieta. Então, a gente adquire colesterol quando ingere vitaminas, lipossolúveis, tem colesterol, ADEK, ADEK, alimentos que têm gorduras. À medida que ela vai sendo, essa gordura que tem no alimento vai sendo degradada, metabolizada, outro termo, digerida, né? Só para ficar com sinônimos, através de processos de emulsificação, quer dizer, elas são quebradas para ficarem menores, e da ação de lipases, que são secretadas, por exemplo, enzimas secretadas pelo pâncreas. A emulsificação é produzida pela bile, né? Então elas ficam menores, e aí a gordura é quebrada em fosfolipídio, é quebrada em triglicerídeos, depende da gordura, em ésteres de colesterol, ao colesterol aí. E aí então esse colesterol vai ser absorvido, porque existe uma proteína na membrana plasmática. E agora, olha, buga o cérebro não. Existe uma proteína na microvelocidade, aqui assim, por exemplo, ó, na microvelocidade do enterócito, do intestino, tá? Que segura o colesterol quando ele passa por aqui. Então eu vou retê-lo aqui, por exemplo. Quando ele faz isso, ocorre um processo de endocitose. Então a membrana perde um pedacinho dela, formando uma vesícula, só que para dentro da célula, endocitose. Tem um vídeo no canal que fala só sobre isso. Então, com isso, o colesterol é incorporado, ele vai aqui para dentro do enterócito. Esse é o núcleo, né? Vou colocar aqui o N de núcleo. Esse outro que eu estou fazendo aqui é o colesterol. Vou colocar aqui C de colesterol. Certo? E aí, então, aqui ele sofre uma série de transformações, ele vai se juntar com outras moléculas para formar uma molécula maior chamada quilomicron, e daqui ele vai para os vasos sanguíneos, ó, fazendo aquele trajeto, ó, que a gente já comentou anteriormente, que é esse aqui, sair do enterócito para o vaso sanguíneo que está no tecido conjuntivo embaixo, está lá para o vaso sanguíneo, né? A circulação do intestino, a gente já sabe, é direcionada para o fígado. E aí quando ele entra lá no fígado, ele vai pelo sangue, ele vai entrar numa célula importante que tem lá no fígado chamado hepatócito. Vou colocar aqui a letra H só para representar o hepatócito, tá bom? Eu vou fazer ele assim.
ok? Hepatócito. E aí esse colesterol vai para o hepatócito usa ele para um monte de coisas. Uma das coisas que ele usa é para produzir a bile, que tem também colesterol na sua composição. E aí quando essa bile é entornada no duodeno, que é o intestino, né, parte do intestino, esse colesterol retorna para a circulação, tá? Essa circulação que vai intestino e fígado é chamada circulação enterohepática. Enterohepática. Isso acontece com todos os alimentos, né? Enterohepática, tá bom? Então vai do intestino para o fígado. E aí quando volta para o intestino é recirculação enterohepática. Se não voltar, vai para onde? Vai para o coração. A gente já comentou isso aqui. Onde está? Aqui, ó, vai para o coração, né? Desde a semana passada você já sabe disso. E aí, e a farmaco? A farmaco entra agora, porque existe um tipo de medicamento que é usado em algumas situações, como por exemplo, quando o paciente está com os níveis de colesterol no sangue estão aumentados, está com hipercolesterolemia. Pode ser usado um medicamento chamado ezetimiba. Deixa eu destacar ele aqui. É um medicamento que é lipossolúvel, então o aspecto dele se parece muito com o próprio lipídio, né? Ele é lipossolúvel. E olha o que ele faz, ó. Ele bloqueia o transportador de colesterol, tá? Então quando ele é administrado por via oral, né? Então ele vem, desce, garganta, estômago, intestino. Quando ele chega aqui, ele cola nesse transportador de colesterol e bloqueia a entrada de colesterol. Com isso, o colesterol que estava descendo na alimentação ou que proveniente da bile passa direto e vai para as fezes. Então ele diminui a absorção de colesterol, tá? Das moléculas que entram, né, a maior parte, se alguma parte delas agarra aqui nesse receptor de colesterol e fica ali, outras vão ser eliminadas normalmente, porque a ezetimiba é uma molécula muito lipossolúvel, tá? E aí, o que acontece é que aqui no intestino tem muitas bactérias. Gravei um vídeo essa semana sobre isso, é a microbiota intestinal. Essas bactérias, então, já começam a mudar, metabolizar tudo que passa por aqui, como, por exemplo, os medicamentos. E aí eles colocam um pedacinho de uma molécula nessa ezetimiba, chamada glucoronídeo, que faz com que a ezetimiba, ou medicamento, entre no enterócito, vá para a circulação, daí você já sabe, ele vai para o sangue. Quando ele vai para o sangue, ele passa para o fígado, entra no hepatócito, o hepatócito joga ele para a bile e ele volta de novo para o intestino. E aí ele consegue colar em outros receptores. Entendeu? Então ocorre uma recirculação enterohepática da ezetimiba. Tá? Ela fica nesse ciclo, sempre impedindo, toda vez que passa por aqui, algumas moléculas, algumas das milhares de moléculas que tem no comprimidinho, né, agarram nesses receptores, outras vão ser reabsorvidas e vão ficar sempre passando por aqui. Tá bom? Esse medicamento é usado em associação com as estatinas, que também tem grande utilização em quadros importantes que promovem a redução ou que necessitam da redução dos níveis plasmáticos de colesterol. Tá? A gente pode combinar e já falar isso no próximo encontro, tá bom? Para entender as estatinas, é importante você entender um pouquinho sobre como ocorre a formação do colesterol plasmático, ou seja, do LDL, do HDL, né, do VLDL, de onde que vem, para onde que vai, né? Então, já temos um vídeo aqui no canal que mostra justamente como você pode observar, ó, cadê? Aqui, o transporte plasmático de colesterol. Colesterol plasmático, colesterol bom, colesterol ruim, ó, não sei como é que eu passei no psicotécnico. Colesterol bom, colesterol ruim, e esse colesterol, ele é absorvido lá da circulação, tá bom? E aqui nesse vídeo eu explico isso para você.
pode ser abordado de várias maneiras diferentes. Nesse contexto aqui, foi numa aula de bioquímica, mas que ela pode ser usada para qualquer outra matéria, né? Ok, pessoal? Então, espero que tenha ficado claro aí a minha explicação. Se não ficou claro, você pode muito bem trazer os seus comentários para a gente. Como você já sabe, o YouTube precisa o seu algoritmo para ser fortalecido, precisa de likes, compartilhamentos, né? Curtidas e tudo mais, comentários. Então, se você puder fazer a gentileza de fortalecer isso, e com isso a gente consegue tornar esse canal mais robusto, ele vai ser sugerido para outras pessoas, né? A gente pode crescer junto. Quem aprende junto, aprende mais, tá? É isso então. Na semana de carnaval nós não estaremos aqui. Você deve ter estranhado que esse vídeo está sendo gravado, mas é porque eu tentei fazer a live no nosso dia marcado e hora marcadas, que é ainda hoje, quinta-feira, né? 20 horas, mas não foi possível, caiu a internet várias vezes, eu não sei o que houve. Então eu gravei o vídeo e agora eu vou fazer o seu upload nesse momento, tá bom? Valeu então, galerinha, até a próxima, tchau, tchau.